Un niño supera la pobreza y construye un imperio con Honda. Pero una revelación cambiará todo. En una pequeña ciudad marcada por sombras de pobreza, donde las calles polvorientas hablan de sueños perdidos, un niño de 12 años llamado Lucas descubre el poder de los fierros y el aceite. Su talento para reparar motos es como un superpoder que lo saca de su realidad. Un escape del bullicio de su hogar, donde los problemas económicos son la norma. Las motos son su pasión, y cada vez que abre el capó de una Honda, siente que el mundo se aquieta. Sueña con liberar a su familia de las cadenas de la pobreza. Y ese sueño comienza a tomar forma cuando un día encuentra un viejo modelo de Honda abandonado en un rincón olvidado del barrio. Con manos temblorosas de emoción, se lanza a la tarea de restaurarla. Horas de trabajo lo llenan de adrenalina. El aroma a gasolina y metal lo envuelven. Cada tornillo que coloca es un paso hacia su libertad. Cuando finalmente la motocicleta cobra vida, el sonido rugiente del motor es como música para sus oídos. Lo que empezó como un simple hobby, pronto se convierte en un negocio próspero. Su modesto taller, pequeño y lleno de herramientas improvisadas, se transforma en el lugar más popular de la región. La gente llega, trae sus motos desgastadas, y Lucas, con su sonrisa y su sorprendente habilidad, se las devuelve como nuevas. Sin embargo, mientras la vida de Lucas florece, una sombra oscura comienza a cernirse sobre él. Un día, su padre, con un gesto nervioso, le revela un secreto devastador. Su madre proviene de una familia poderosa. Una familia que optó por romper lazos con su pasado humilde para escalar en la sociedad. Lucas siente que el aire se le escapa de los pulmones. Un nudo se forma en su garganta. ¿Cómo es posible que haya vivido en la pobreza mientras su madre guardaba tal historia? La presión de renunciar a sus raíces y alcanzar esa vida de privilegio amenaza con desmoronar todo lo que ha construido. En su taller, rodeado de motocicletas que simbolizan su lucha, Lucas se enfrenta a un dilema tortuoso. ¿Debería abandonar su identidad para abrazar un futuro que nunca eligió? Mientras las tensiones crecen y su negocio empieza a consolidarse, una misteriosa revelación aparece, destrozando la frágil burbuja de felicidad que había construido. Algo oscuro y aterrador sobre su familia comienza a salir a la luz. Un secreto que podría arruinarlo todo. El sudor le corre por la frente. Su corazón late con fuerza. Lucas se siente atrapado entre dos mundos. Uno donde ha creado su propia leyenda y otro donde la verdad podría aplastarlo. Y cuando cree que ha encontrado el equilibrio, la tormenta se avecina. El futuro que deseaba se tambalea y la pregunta que lo consume es ineludible. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar para proteger a su familia y su nueva vida? Su mirada se pierde en el horizonte, lleno de incertidumbre y miedo. La revelación amenaza con destruirlo todo. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Tasó una conferida rápida en el botón vermelho ahí en baixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que vos está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta en los comentarios de cuál ciudad vos está asistindo. Adoro conocer cada pessoa incrível
que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Lucas se quedó parado, la cabeza llena de preguntas. La revelación sobre su madre lo golpeó como una ola. ¿De verdad pertenecía a una familia poderosa? Respiraba con dificultad. Cada bocanada se esforzaba por salir. En su taller, las motos parecían testigos silenciosos de su tumulto interno. Miró por la ventana. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Esa luz hermosa hacía que todo se sintiera tan cruelmente irónico. Mientras intentaba procesar la realidad que acababa de descubrir, un cliente entró al taller. Era Don Pepe, un hombre mayor con una mirada astuta, que siempre traía sus motos para que Lucas las reparara. ¡Madre! El corazón de Lucas se detuvo. ¿Acaso había más? ¿Qué pasa, Don Pepe? La ansiedad le aprieta el pecho. He escuchado rumores, comenzó a decir, y cada palabra parecía presagiar una tormenta. Don Pepe continuó, revelando que su madre había estado involucrada en algo oscuro, algo que la llevó a abandonar su familia poderosa. Habló de negocios turbios, de una traición que costó vidas, de secretos que podrían destruir todo lo que había construido Lucas. La familia de tu madre no son solo ricos, son peligrosos. Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus manos temblaban. Aquel viejo modelo de Honda que había restaurado no solo representaba su lucha, sino que ahora era un símbolo de su confusión. En su mente, las imágenes de una vida normal desaparecieron y todo lo que había querido construir parecía desmoronarse. ¿Por qué no me lo dijo?, gritó, la rabia y el dolor peleando en su voz. Don Pepe bajó la cabeza, incapaz de encontrar palabras. A veces los secretos son más poderosos que la verdad, dijo con voz apagada. Lucas sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Había estado viviendo en una burbuja, ignorando lo que realmente era su familia? De repente, un grito desgarrador rompió el ambiente. Era su hermana, Sofía, corriendo hacia el taller con los ojos llenos de lágrimas. ¡Lucas, mamá, ha desaparecido! La noticia lo golpeó como un puñetazo al estómago. En medio de todas las revelaciones, su madre había desaparecido. ¿Se había ido por su propia voluntad? ¿Había algo más detrás de su partida? La mezcla de desesperación y confusión invadió a Lucas. Sofía, con los ojos rojos, se dejó caer en una silla. Sabía que algo pasaba, pero ¿por qué nadie nos dijo? Ella necesitaba respuestas, así como Lucas. Ambos se miraron, sabiendo que esta revelación no solo amenazaba su presente, sino que podía destruir todo lo que eran. Lucas sintió que la presión crecía. Tenía que decidir. Debería seguir adelante con su negocio, con su vida, o adentrarse en la oscuridad familiar de su madre para encontrar respuestas. El futuro que había soñado se desvanecía entre sombras. Sin más que una mirada de complicidad con Sofía, Lucas supo que tenían que actuar, y rápido. La incertidumbre los envolvía, y el tiempo se les escapaba como arena entre los dedos. Tenían que descubrir la verdad. ¿Qué tan profundo llegaría la traición? ¿Qué costo tendría buscar a su madre? Los ruidos del taller se desvanecieron. El mundo exterior ya no existía. Todo lo que les quedaba era la búsqueda de respuestas, que prometía ser tan peligrosa como las historias que habían escuchado sobre su familia. Una sombra oscura se cernía sobre ellos, y Lucas estaba a punto de cruzar una línea que no podría deshacer. Lucas y Sofía se miraron, sabiendo que estaban al borde de un abismo,
La tensión en el taller era casi palpable. En medio del silencio, donde los motores estaban apagados y las herramientas colgaban en la pared como testigos, Lucas sintió que su mundo se tambaleaba. La revelación de don Pepe había sido un golpe. Ahora su madre desaparecida era la incomprensible pieza que le faltaba al rompecabezas. «Lucas, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. La preocupación por su madre los unía, pero la incertidumbre sobre quién era realmente su familia los separaba aún más que antes. «Tenemos que averiguar qué ha pasado». La voz de Lucas sonó más firme de lo que se sentía. Sin embargo, cada palabra le pesaba como un ladrillo en el pecho. La imagen de su madre, abandonando todo por algo oscuro, lo perseguía. Justo cuando la ansiedad comenzaba a devorar sus pensamientos, un ruido sordo interrumpió su conversación. Fuera del taller se escucharon gritos. Eran voces altas, llenas de angustia. Lucas y Sofía se agacharon instintivamente, tratando de escuchar más. Los gritos se acercaron, y Lucas sintió que su corazón se aceleraba en el pecho. «¡Ay, es la policía!», Sofía susurró, asustada. Lucas se asomó por la ventana. Una furgoneta de policía de color azul oscuro había detenido frente a su taller. Los agentes ya estaban bajando, armados, y una multitud de curiosos comenzaba a agruparse. «¿Qué está pasando?», Lucas sintió un escalofrío. Sabía que en su barrio no era común ver a la policía a esas horas, y cualquier aparición era motivo de preocupación. En ese instante, un oficial se acercó, gritando órdenes, pero las palabras se perdieron en la multitud. «Todos al suelo, nadie se mueva». La voz del policía resonó como un trueno y Lucas sintió que su sangre se helaba. Algo terrible estaba a punto de suceder. «Lucas, ¿deberíamos escondernos?», Sofía preguntó, los ojos muy abiertos por el miedo. Antes de que pudiera responder, el oficial se volvió hacia ellos y apuntó. «¡Ustedes! ¡Aléjense de ahí!». Lucas sintió que el mundo se detenía. No sabía si debía salir del taller o quedarse y esperar. Pero antes de que pudiera decidir, un grupo de policías entró, empujando enérgicamente a la gente afuera. «Tenemos que hablar contigo», dijo uno, agarrándolo del brazo. Sofía dio un paso hacia adelante. «¿Qué sucede? Solo somos unos chicos trabajando aquí». Un instante después, un rumor se extendió entre la multitud. Alguien gritó: «¡Buscan a la madre de Lucas! Está involucrada en un crimen». La revelación cayó sobre él como un golpe de piedra. ¿Qué estaba diciendo? La policía buscaba a su madre por un crimen. ¿Qué crimen? ¿Qué crimen?, le preguntó, jadeando. No podía creer lo que estaba oyendo. La mirada del oficial le decía que no había vuelta atrás, que algo terrible estaba a punto de desenredarse. «Estamos investigando una serie de robos, y su madre es una de las sospechosas». Las palabras del oficial retumbaron en su cabeza. La confusión se transformó en horror. No solo era su vida la que estaba a un paso del abismo, sino que todo lo que creía sabía sobre su familia se desmoronaba. La multitud murmuraba, intercambiando miradas furtivas y susurros llenos de desprecio. «Es la familia de la que hablé, Lucas». Don Pepe gritó desde un rincón. «Te lo advertí, son peligrosos». Sin saber cómo reaccionar, Lucas sintió que todo se movía rápido, como un tornado. La traición estaba más cerca de lo que pensaba, y las sombras de su madre comenzaban a rodearlo. ¿Puede ser que ella haya sido parte de algo tan oscuro? ¿Está realmente implicada en ese tipo de crímenes?
Mientras la tensión en el taller aumentaba y la multitud se agolpaba en busca de respuestas, Lucas se dio cuenta de que no podía correr. No podía ocultarse. Tenía que enfrentar esta revelación y decidir cómo iba a proteger a su hermana, a su futuro. La verdad lo acechaba y no podía escapar de ella. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu familia, Lucas?, se preguntó, y el eco de su propio dilema resonó en su mente mientras la historia de su vida se desmoronaba a su alrededor. Lucas e Sofía se entrehollaron, os ojos cheios de miedo y confusión. O oficial da polícia mantenía un ollar serio, y la multidón del lado de fuera murmuraba en voces baixas. Algunas pessoas con expresión de desprezo, otras apenas curiosas. O peso das palavras do policial ainda pairava sobre eles como una nube negra. «Você sabe, Lucas», começou o agente, sua voz carregada de tensão. Sua mãe pode ser dos principais alvos dessa investigação. É evidente que ela é mais que uma simples suspeita. Lucas sentiu que a solidão o envolvia, o coração batendo forte em seu peito. O olfato da gasolina, misturado à fumaça de incerteza, o engasgava. Sofia, desesperada, foi até o oficial, a fragilidade em sua voz ecoando. «Por favor, vocês têm que encontrá-la. Não podem acreditá-la envolvida em crimes.» «Precisamos de mais informações», o oficial interrompeu, mas Lucas não ouviu mais. A mente dele girava como uma roda descontrolada. Ele se lembrou de momentos ao lado da mãe, risadas, jantares. Como poderia ser que tudo aquilo tivesse apenas sido uma fachada? A multidão do lado de fora respirava como um ser vivo, pulsando com curiosidade e juízos precipitados. Lucas sentiu que todos estavam observando sua família desmoronar. E no auge daquela tensão, a porta do workshop se abriu com estrondo. Era Dom Pepe e ele entrou como um furacão. «Lucas, Lucas, temos que sair! É uma armadilha!» Ele parecia pálido, a respiração acelerada. «A polícia não bateu sua mãe, hein? Eles estão atrás de você também!» Havia uma urgência no tom dele. Lucas congelou, a realidade dando um giro ao pino. «Por quê? O que você está dizendo?» O coração de Lucas batia como um tambor. «Fiz o que pude para proteger você das consequências do que sua mãe fez.» Aquela família poderosa não brinca em serviço, Lucas. Ela fugiu porque sabia que estavam à sua caça. E você é o próximo. Um frio gelado percorreu a espinha de Lucas. Você está falando de que nível de perigo? Sofia olhou fixamente para Dom Pepe, com os olhos arregalados, lutando contra a dor que lhe enchia o peito. Ela estava envolvida em uma organização criminosa. Lucas, agora eles querem você também, porque você é um possível herdeiro. Eles acham que podem usar você para se salvarem. Lucas olhou para a janela. Os policiais cercando o local. Eles estavam em perigo, não apenas pela mãe, mas por algo que ele nunca imaginou. Uma reviravolta sutil, mas devastadora. E agora ele se via como uma peça em um jogo que nem sabia que estava jogando. «Lucas, o que você vai fazer?» Sofia perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava assustada e ele também. O mundo que haviam construído estava desmoronando sobre eles. Um nó na garganta o impedia de falar, mas as palavras saíram com força. «Precisamos sair daqui agora!» Ele não sabia se estava mais preocupado em encontrar sua mãe ou em escapar da força que o procurava.
Como um movimento rápido, Lucas pegou um par de chaves de moto. Ele não tinha ideia de como iriam enfrentar a tempestade que se aproximava, mas agora não havia escolha. Era uma questão de sobrevivência. Prepare-se para o desconhecido, enquanto a urgência de proteger a si mesmo e sua irmã o empurrava para frente. E enquanto eles tentavam abrir a porta, o tempo parecia consolidar-se em um único momento de tensão pura. A cada batida do coração, Lucas sentia que era um passo mais perto de descobrir não apenas a verdade sobre a mãe, mas sobre quem ele realmente era. E aquele segredo devastador poderia ser a chave para sua própria liberdade ou sua ruína total. Com a porta prestes a se abrir para um mundo cruel, a pergunta ecoou em sua mente. É arriscado, mas até onde você está disposto a ir para proteger sua família e a verdade que não sabia? E assim, enquanto a adrenalina pulsava, eles se lançaram na incerteza, prontos para enfrentar um destino que poderia mudar suas vidas para sempre. Lucas e Sofia se entreolharam, os olhos cheios de medo e confusão. O oficial da polícia mantinha um olhar sério e a multidão do lado de fora murmurava em vozes baixas, com expressões de desprezo e curiosidade. O peso das palavras do policial pairava sobre eles, como uma nuvem negra. Você sabe, Lucas, começou o agente, sua voz tensa. Sua mãe pode ser um dos principais alvos dessa investigação. Ela não é só uma suspeita. O coração de Lucas parecia querer sair pela boca. O olfato da gasolina se misturava à fumaça de incertezas. Por favor, vocês têm que encontrá-la. Ela não tem nada a ver com isso, clamou Sofia. A fragilidade na voz dela ressoando no ambiente tenso. Mas Lucas estava distante, perdido em seus próprios pensamentos. As memórias da infância, dos momentos em que sua mãe o segurava e dizia que tudo ficaria bem, pareciam agora um eco distante. A multidão pulsava do lado de fora, observando com olhos famintos, como se estivessem esperando um espetáculo. Lucas sentiu a humilhação subindo. E então, para aumentar a confusão, a porta do workshop se abriu com um estrondo. Era Dom Pepe, mais pálido que o normal, a respiração acelerada. Lucas, temos que sair! É uma armadilha! Sua voz tremia. A polícia não só busca sua mãe, eles também estão atrás de você. Um fio cortante percorreu a espinha de Lucas. Por quê? O que você está dizendo? Perguntou com o coração disparado. Ouvi boatos sobre a sua mãe e o que ela realmente faz. Ela estava envolvida em uma rede maior. Algo que envolve pessoas perigosas. E você pode ser um alvo por causa dela. Lucas ficou paralisado. A realidade do que estava ouvindo, acertando-o como um soco. Mas ela é minha mãe. Como isso? Pode ser verdade? Sofia se afastou, confusa e assustada. O que eles estavam ouvindo não poderia ser real. Ela fugiu de algo muito, muito maior do que você imagina. Lucas, se você sair agora, não será só um garoto que conserta motos. Você pode estar se colocando no caminho do perigo. Dom Pepe alertou, os olhos desesperados. Nesse momento, um grito estourou do lado de fora. Alguém na multidão começava a gritar. É ela! A mãe deles! Está ali! A cabeça de Lucas girou e seu coração afundou. Ele viu sua mãe entre os policiais, mãos algemadas e um olhar que pedia ajuda. O mundo virou de cabeça para baixo. Ela foi presa por quê? Lucas se aproximou da janela, mal acreditando no que via. Sofia agarrou seu braço. O que vamos fazer, Lucas?
O pânico se espalhou entre eles como fogo num campo seco. Mas antes que pudesse responder, uma explosão ressoou ao longe. O chão tremia. A cena que se desenrolava fora do triabrigo de metal ficou turva. A multidão virou um caos, gritando e correndo. Entre os gritos, Lucas ouviu algo que o fez parar no lugar. Uma voz familiar gritando pelo seu nome. Lucas! Sofia! Era a voz de sua mãe, ecoando em meio ao caos. Mas não era um grito de desespero. Era um chamado direto, urgente. Algo dentro dele se agitou. Ele olhou para Sofia, e mesmo no meio da confusão, algo parecia acontecer. Antes que pudesse entender, o oficial que havia entrado se virou e começou a correr em direção à sua mãe. A cena parecia um filme, tudo se desenrolando devagar, enquanto seu coração batia forte. A explosão havia pifado os carros, e entre a fumaça, uma figura apareceu. Era um homem vestindo um sobretudo preto, e seus olhos escaneavam a multidão como um predador. "O lugar vai ficar em chamas!" ele gritou. "Precisamos levar os dois." Lucas sentiu um nó na garganta. O que esse homem queria dizer? Levar os dois? Para onde? E a mãe? O grito de Sofia o trouxe de volta à realidade. "Lucas, o que vamos fazer?" O aparato da polícia começou a se agitar, mas Lucas não conseguia pensar direito. A única coisa que ecoava em sua mente era o que ele acabara de ouvir. Algo muito maior do que ele jamais imaginou. E a verdade? A verdade poderia ser mais dolorosa do que qualquer um deles estava preparado para enfrentar. Com a multidão em pânico e a iminente saída de sua mãe borrando os limites da lógica, Lucas olhou uma última vez para a janela. Ele sabia que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. O abismo estava diante dele e, ao mesmo tempo, a única coisa que ele sabia era que não conseguiria fugir. Eles tinham que saber a verdade, não importa o que custasse. Lucas e Sofia se entreolharam, os olhos cheios de medo e confusão. O olhar do oficial da polícia era severo, e a multidão do lado. Fora murmurava com vozes baixas, algumas repletas de desprezo, outras simplesmente curiosas. O peso das palavras do policial pairava sobre eles como uma nuvem negra. "Você sabe, Lucas", começou o agente, sua voz carregada de tensão. "Sua mãe pode ser um dos principais alvos dessa investigação. Ela não é apenas uma suspeita." O coração de Lucas parecia querer sair pela boca, enquanto o cheiro de gasolina se misturava à fumaça da incerteza. "Vocês têm que encontrá-la. Ela não pode estar envolvida em nada disso", clamou Sofia, com um tom de fragilidade que cortava o ar pesadamente carregado. Lucas estava distante. Cada segundo se estendia como uma eternidade em sua mente, perdida em memórias calorosas da infância. Momentos em que sua mãe acalentava suas inseguranças. Um grito irrompeu do lado de fora. "É ela! A mãe deles! Está ali!" Aos olhos de Lucas, tudo virou de cabeça para baixo quando ele viu sua mãe. Ela estava cercada por policiais, em algemas, com um olhar que clamava por ajuda. Uma confusão esmagadora tomou conta de Lucas e ele não sabia o que fazer. "Mãe!" gritou ele, mas as palavras se perderam na agitação da multidão. Ele se agarrava a Sofia e seus olhos se encontraram, refletindo o terror que ambos sentiam. "O que vamos fazer, Lucas?" Ela sussurrou entre lágrimas, a voz trêmula. Antes que pudesse responder, a realidade se desenrolou em torno deles de maneira dramática. Segundos depois, a porta do workshop se abriu de golpe. Era Dom. "Pete!" Seus olhos eram de puro pânico. "Lucas, temos que sair! É uma armadilha!" "Uma armadilha? O quê?" A adrenalina disparou no corpo de Lucas.
Você não entende? Sua mãe não é apenas suspeita. Ela está envolvida em uma rede criminosa. O que você acaba de ouvir não é tudo. Você não sabe quem realmente é sua mãe. A cada palavra, Lucas sentiu que o chão se abria. O que ele estava ouvindo não fazia sentido. Sua mãe não poderia ser uma criminosa. Ela sempre foi boa com eles. No meio de sua confusão, blackout, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Tudo começou a se desfocar. O cheiro de fumaça misturou-se ao pânico à sua volta. Alguém na multidão começou a gritar e Lucas virou-se, focando a cena. O homem de sobretudo preto, que antes parecia um mero espectador, agora estava gritando. Precisamos deles! Eles têm que vir conosco! Comigo! Lucas se sentiu paralisado. Sofia agarrava seu braço com força, mas ele não tinha certeza de como se mover. Lucas, eles estão atrás de você! Eles acreditam que você pode ser a chave para tudo! A tensão era palpável. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. O homem de sobretudo se virou, puxando uma máscara de sua jaqueta, revelando o rosto de alguém que Lucas nunca esperava ver. Era o tio que supostamente havia morrido em um acidente anos atrás. Um homem que sua mãe sempre dissera que deveria ser esquecido. Por que você tá aqui? A indignação invadia a voz de Lucas. Você está vivo. Eu sempre estive, Lucas. E agora você precisa entender que a família é muito mais complicada do que você imagina. Sua mãe saiu da vida que escolhemos, mas agora ela está em perigo. E você também. Uma nova onda de horror se instalou no peito de Lucas. Tudo o que ele considerava verdadeiro estava se desmoronando como folhas secas. E a lembrança de sua infância se tornava uma sombra distorcida por mentiras. Mas antes que pudesse articular mais alguma coisa, a explosão fez o estrondo novamente, e a confusão aumentou ao seu redor. Olhando para os rostos aterrorizados da multidão, Lucas percebeu seu futuro, sua identidade. Tudo estava prestes a mudar. A questão pairava no ar, como um eco. O que realmente sabemos sobre a nossa família? E enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma coisa estava clara. O caminho que escolheriam agora os levaria a um abismo mais profundo do que jamais imaginaram. Lucas e Sofia se entreolharam, os olhos cheios de medo e confusão. O olhar do oficial da polícia era severo, e a multidão do lado de fora murmurava com vozes baixas, algumas repletas de desprezo, outras simplesmente curiosas. O peso das palavras do policial pairava sobre eles como uma nuvem negra. Você sabe, Lucas, começou o agente, sua voz carregada de tensão. Sua mãe pode ser um dos principais alvos dessa investigação. Ela não é apenas uma suspeita. O coração de Lucas parecia querer sair pela boca, enquanto o cheiro de gasolina se misturava à fumaça da incerteza. Por favor, vocês têm que encontrá-la. Ela não pode estar envolvida em nada disso, clamou Sofia com um tom de fragilidade que cortava o ar pesadamente carregado. Lucas estava distante, perdido em suas próprias memórias, lembrando-se das vezes em que sua mãe o abraçava, dizendo que tudo ficaria bem. Então, dentro desse tumulto, uma explosão ensurdecedora irrompeu lá fora. O chão tremeu e uma onda de pânico se espalhou pela multidão. Gritos raivosos ecoaram e todos começaram a correr. Entre a confusão, uma figura emergiu do caos, um homem de sobretudo preto, com um olhar intenso e decidido.
Precisamos deles! Eles devem vir conosco! Ele gritou, sua voz cortando por entre o som do desespero. Lucas sentiu um frio na barriga. O que ele queria dizer com isso? O homem parecia um espectro, e a conexão com sua mãe parecia mais sombria a cada instante. A razão pela qual esse homem estava ali virou um caldeirão de incertezas, até que ele se virou para Lucas e Sofia e gritou: ela fez uma escolha, e agora vocês têm que fazer a sua. Quem é você? Lucas exigiu, a raiva crescendo em seu peito. A única certeza que ainda tinha era o amor pela família, e mesmo isso estava prestes a ruir. Todos os olhos estavam agora nele, incluindo os da polícia, que entrava novamente no workshop, prontos para darem mais um passo para encontrarem o que quer que fosse. O homem de sobretudo, percebendo a tensão no ar, apontou para trás de Lucas. A sua mãe está presa por sua escolha e a deles, e está apenas começando. Quando os olhos de Lucas seguiram a direção do dedo, ele viu uma imagem que não esperava. Sua mãe, algemada e com um olhar de horror, sendo levada para longe. Mas no instante em que seu mundo parecia desmoronar, um grito rompeu do fundo da multidão. É você! É você! Lucas virou-se para ver a figura de um velho. O rosto marcado pelo tempo, mas a expressão era de reconhecimento. Meu filho, você precisa saber a verdade. O homem estava longe, mas o verbo e a urgência de seu tom atravessaram o caos. Mãe! O que está acontecendo? Lucas gritou. Mas a distância entre eles parecia um abismo. E então, enquanto o caos reinava, o homem de sobretudo puxou algo de sob o casaco. Um objeto brilhante. Era uma caixa pequena, decorada com sigilos desconhecidos. Isso é tudo o que você precisa. Não acredite em tudo que ouvir, Lucas. Os perigos não são apenas do lado de fora. Eles estão mais próximos do que você pensa. Ele bradou. Um silêncio caiu ao redor, como se todos parassem para verificar o impacto daquela declaração. Ouvindo as palavras e vendo o rosto de sua mãe, cheio de desespero, Lucas se sentiu como se um gelo o envolvesse. O que você está querendo dizer? Quem é você para dizer tudo isso? Ele estava em um turbilhão emocional, cada emoção projetada em seus pensamentos, enquanto a multidão voltava a gritar. Nesse instante, uma súbita luz disparou da caixa que o homem segurava. Ele gritou: é agora ou nunca! A verdade sobre quem você realmente é liga todos os pontos. E a maior traição talvez venha de quem você menos espera. Nesse momento, enquanto um brilho intenso iluminava a cena, Lucas entendia que a realidade está prestes a se desdobrar de um jeito que ele nunca poderia ter imaginado. Há um ecossistema de mentiras e traições que cercavam sua família. E agora ele estava prestes a entrar em um mundo que poderia mudar tudo o que ele conhecia. Enquanto a caixa começava a brilhar cada vez mais forte, uma sensação de desespero e esperança tomou conta dele. Dentro dele, uma pergunta se formou. Quem eu sou realmente? E logo, antes que pudesse encontrar uma resposta, tudo ao seu redor explodiu em caos e luz, deixando-o questionando se algum dia conseguiria descobrir a verdade sobre sua família e a si mesmo. Ele estava prestes a entrar em um abismo de respostas que poderiam devorar tudo o que ele já acreditou. Lucas estava ali, no centro do caos, com o coração pulsando como se estivesse prestes a explodir. A caixa que o homem de sobretudo segurava brilhava com um brilho quase sobrenatural. Ele mal podia processar as palavras que saíam da boca daquele estranho. A verdade sobre quem você realmente é liga
todos os pontos. Antes que Lucas pudesse entender, a fumaça e o barulho aumentaram, e o cenário se transformou em uma mistura de gritos e pânico. Ele virou a cabeça para sua mãe, que agora estava cercada pela polícia, e viu em seu olhar uma tempestade de emoções. Medo, desespero, mas também um tipo de esperança. Lucas, você precisa acreditar no que está acontecendo! A voz dela ecoou, mas ele mal conseguia ouvir. E quando tudo parecia desmoronar, a situação deu uma guinada brusca. Uma explosão repentina ecoou, sacudindo o terreno sob seus pés. Tudo ficou escuro por um instante, e quando a luz voltou, Lucas viu o homem de sobretudo no chão, com o objeto ainda nas mãos. Mas não era mais uma caixa. Era uma pequena fita, e assim que o homem apertou um botão, um holograma se projetou no ar. Lucas ficou em choque, os olhos arregalados. A figura holográfica era de sua mãe, mas não a mulher que ele conhecia. Esta era uma versão dela, mais jovem, vestindo um uniforme militar. Meu filho, a figura falava com urgência. Se você está vendo isso, significa que tudo o que fizemos foi por você. A verdade é que a nossa família sempre esteve em perigo. Lucas sentiu o mundo girar. O quê? Mãe, você foi da polícia? Você estava em alguma missão secreta? As perguntas ferveriam em seu peito, e cada palavra dela o empurrava mais para a confusão. Sim, a imagem holográfica respondeu. Mas o meu passado tem algo muito pior. Estamos envolvidos em algo muito maior. Se eles vierem atrás de você, é porque você faz parte da herança que eles estão buscando. Do lado de fora, a multidão assistia, perplexa. Os murmúrios se tornaram mais altos, cada vez mais carregados de julgamentos e acusações. O oficial de polícia olhou incrédulo, como se estivesse tentando processar o que acabara de ver. Fechem a área! Ninguém sai! Lucas! Sofia gritou, puxando-o pelo braço. Precisamos sair daqui! Mas antes que pudessem se mover, os homens de preto começaram a cercá-los. A imagem holográfica da mãe de Lucas piscava, e o homem de sobretudo se levantou com dificuldade. Não podemos ficar aqui. Eles estão vindo. A urgência na voz dele era palpável. Então, como se o universo estivesse deixando sua marca. Um flash de luz corta. Uma nova figura apareceu no espaço entre eles. E todos olharam atordoados. Era uma mulher. O que mais os deixou atordoados, no entanto, era o que ela trazia. Uma aliança com o símbolo da família que Lucas achava que sua mãe havia abandonado. Eu vim buscar vocês, a mulher disse. Sua voz suave e confiante. São parte do legado que acreditamos ter perdido. E a verdade é mais obscura do que todos podem imaginar. Lucas se sentiu gelar. As peças começaram a se encaixar, mas a confusão só aumentou. Ele olhou para a mulher e depois para sua irmã, sem saber em quem confiar. O que você quer dizer com legado? E quem é você? Antes que a mulher pudesse responder. A multidão apinhada se agitou e alguém gritou. Olhem! Eles têm a mãe dele! Precisamos fazer algo! O tumulto crescia e a tensão no ar era eletricamente palpável. Lucas e Sofia sentiram a pressão. Havia tanta informação, tantos segredos sendo revelados, mas tudo ainda pairava na incerteza. E assim, enquanto as vozes ao redor cresciam em um clamor de confusão e intriga, uma pergunta acendeu no fundo de Lucas. Quem eu sou realmente? E o que minha família realmente fez? O conflito que estava por vir não era apenas sobre a liberdade, mas sobre identidade e a verdade. Lucas sabia que precisava encontrar respostas, mas também estava aterrorizado.
pois cada resposta poderia levar a mais perguntas, com a mulher à sua frente e seus ataques. Chegando, ele se perguntou: estamos prontos para enfrentar o que quer que venha a seguir? O capítulo estava prestes a mudar, mas o próximo passo poderia levá-los a caminhos que jamais imaginariam. Lucas estava ali, no centro do caos, com o coração pulsando como se estivesse prestes a explodir. A caixa que o homem de sobretudo segurava brilhava intensamente. Ele mal podia processar as palavras que saíam da boca daquele estranho. A verdade sobre quem você realmente é liga todos os pontos. Antes que Lucas pudesse entender, a fumaça e o barulho aumentaram, e o cenário se transformou em uma mistura de gritos e pânico. Ele virou a cabeça para sua mãe, que agora estava cercada pela polícia, e viu em seu olhar uma tempestade de emoções, medo, desespero, mas também um tipo de esperança. Lucas, você precisa acreditar no que está acontecendo. A voz dela ecoou, mas ele mal conseguia ouvir. E quando tudo parecia desmoronar, a situação deu uma guinada brusca. Uma explosão repentina ecoou, sacudindo o terreno sob seus pés. Tudo ficou escuro por um instante, e quando a luz voltou, Lucas viu o homem de sobretudo no chão, com um objeto ainda nas mãos. Mas não era mais uma caixa. Era uma pequena fita, e assim que o homem apertou um botão, um holograma se projetou no ar. Lucas ficou em choque, os olhos arregalados. A figura holográfica era de sua mãe, mas não a mulher que ele conhecia. Esta era uma versão dela, mais jovem, vestindo um uniforme militar. Meu filho, a figura falava com urgência. Se você está vendo isso, significa que tudo o que fizemos foi por você. A verdade é que a nossa família sempre esteve em perigo. Lucas sentiu o mundo girar. O quê? Mãe, você foi da polícia? Você estava em alguma missão secreta? As perguntas ferviam em seu peito, e cada palavra dela o empurrava mais para a confusão. Sim, a imagem holográfica respondeu. Mas o meu passado traz algo muito pior. Estamos envolvidos em algo muito maior. Se eles vierem atrás de você, é porque você faz parte da herança que eles estão buscando. Do lado de fora, a multidão assistia, perplexa. Os murmúrios se tornaram mais altos, cada vez mais carregados de julgamentos e acusações. O oficial de polícia olhou incrédulo, como se estivesse tentando processar o que acabara de ver. Fechem a área! Ninguém sai! Lucas! Sofia gritou, puxando-o pelo braço. Precisamos sair! Mas antes que pudessem se mover, os homens de preto começaram a cercá-los. A imagem holográfica da mãe de Lucas piscava, e o homem de sobretudo se levantou com dificuldade. Não podemos ficar aqui! Eles estão vindo! A urgência na voz dele era palpável. Então, como se o universo estivesse deixando sua marca, um flash de luz cortou. Uma nova figura apareceu no espaço entre eles, e todos olharam atordoados. É uma mulher, mas o que mais os deixou atordoados, no entanto, era o que ela trazia. Uma aliança com o símbolo da família Q. Lucas achava que sua mãe a havia abandonado. Eu vim buscar vocês, a mulher disse, sua voz suave e confiante. Vocês são parte do legado que acreditamos ter perdido. E a verdade é mais obscura do que todos podem imaginar. Lucas se sentiu gelar. As peças começaram a se encaixar, mas a confusão só aumentou. Ele olhou para a mulher e depois para sua irmã, sem saber em quem confiar. O que você quer dizer com legado? E quem é você? Antes que a mulher pudesse responder, a multidão apinhada se agitou e alguém gritou: Olhem! Eles têm a mãe dele!
Precisamos fazer algo! O tumulto crescia e a tensão no ar era eletricamente palpável. Lucas e Sofia sentiram a pressão. Havia tanta informação, tantos segredos sendo revelados, mas tudo ainda pairava na incerteza. Então, uma voz cortou através do caos. Não qualquer voz. Era a voz do pai de Lucas, que muitos pensavam estar morto. Lucas! Sofia! Avancem! Ele saiu de trás da multidão e o choque foi palpável. Mas ao olhar para ele, Lucas notou algo estranho. O olhar de seu pai estava vazio, como se ele não estivesse ali de verdade. Mãe, estamos aqui para te ajudar! Lucas gritou, mas a expressão assombrada no rosto de seu pai o fez hesitar. Eles não são quem você pensa, a mulher disse, a voz dela se intensificando. A verdade é muito mais terrível do que imaginamos. O caos aumentava à volta, e Lucas começou a perceber que o verdadeiro opressor não era a polícia, mas essa família poderosa que estava atenta a cada movimento deles. E enquanto os gritos e os ruídos aumentavam, Lucas perguntou a si mesmo se poderia confiar em seu pai ou se ele também estava envolvido nas traições que testemunhara. O que realmente estavam escondendo dele? No meio de tanta confusão, uma certidão de nascimento caiu das mãos da mulher, voando em direção a Lucas. Ele se abaixou para pegá-la e, ao lê-la, seu rosto ficou pálido. A data e o nome da mãe eram diferentes. A verdade estava prestes a desmoronar todas as suas certezas, e tudo que Lucas acreditava saber sobre sua família estava prestes a mudar para sempre. Como ele poderia acolher uma nova realidade que só trazia dúvidas e medos? Os rostos ao seu redor se tornaram borrões, enquanto a urgência do momento impactava todos os que estavam ali. Ele estava prestes a descobrir que havia muito mais em jogo do que simples laços familiares. E a única certeza que ele tinha era que uma tempestade se aproximava. E agora ele tinha que decidir: mergulhar na verdade ou fugir do horror que poderia estar esperando por ele. Lucas estava ali, no centro do caos, com o coração pulsando, como se estivesse prestes a explodir. A caixa que o homem de sobretudo segurava brilhava intensamente. Ele mal podia processar as palavras que saíam da boca daquele estranho. A verdade sobre quem você realmente é liga todos os pontos. Antes que Lucas pudesse entender, a fumaça e o barulho aumentaram, e o cenário se transformou em uma mistura de gritos e pânico. Ele virou a cabeça para sua mãe, que agora estava cercada pela polícia, e viu em seu olhar uma tempestade de emoções. Medo, desespero, mas também um tipo de esperança. Lucas, você precisa acreditar no que está acontecendo! A voz dela ecoou, mas ele mal conseguia ouvir. E quando tudo parecia desmoronar, a situação deu uma guinada brusca. Uma explosão repentina ecoou, sacudindo o terreno sob seus pés. Tudo ficou escuro por um instante, e quando a luz voltou, Lucas viu o homem de sobretudo no chão, com o objeto ainda nas mãos. Mas não era mais uma caixa. Era uma pequena fita. E assim que o homem apertou um botão, um holograma se projetou no ar. Lucas ficou em choque, os olhos arregalados. A figura holográfica era de sua mãe, mas não a mulher que ele conhecia. Esta era uma versão dela, mais jovem,
vestindo um uniforme militar. Meu filho, a figura falava com urgência. Se você está vendo isso, significa que tudo o que fizemos foi por você. A verdade é que a nossa família sempre esteve em perigo. Lucas sentiu o mundo girar. O quê? Mãe, você foi da polícia? Você estava em alguma missão secreta? As perguntas ferviam em seu peito, e cada palavra dela o empurrava mais para a confusão. Sim, a imagem holográfica respondeu. Mas meu passado traz algo muito pior. Estamos envolvidos em algo muito maior. Se eles vierem atrás de você, é porque você faz parte da herança que eles estão buscando. Do lado de fora, a multidão assistia, perplexa. Os murmúrios se tornaram mais altos, cada vez mais carregados de julgamentos e acusações. O oficial de polícia olhou incrédulo, como se estivesse tentando processar o que acabara de ver. Fechem a área! Ninguém sai! Lucas! Sofia gritou, puxando-o pelo braço. Precisamos sair. Mas antes que pudessem se mover, os homens de preto começaram a cercá-los. A imagem holográfica da mãe de Lucas piscava, e o homem de sobretudo se levantou com dificuldade. Não podemos ficar aqui! Eles estão vindo! A urgência na voz dele era palpável. Então, como se o universo estivesse deixando sua marca, um flash de luz cortou. Uma nova figura apareceu no espaço entre eles, e todos olharam, atordoados. Era uma mulher, mas o que mais os deixou atordoados era o que ela trazia. Uma aliança com o símbolo da família que Lucas achava que sua mãe havia abandonado. Eu vim buscar vocês, a mulher disse. Sua voz suave e confiante. Vocês são parte do legado que acreditamos ter perdido. E a verdade é mais obscura do que todos podem imaginar. Lucas se sentiu gelar. As peças começaram a se encaixar, mas a confusão só aumentou. Ele olhou para a mulher e depois para sua irmã, sem saber em quem confiar. O que você quer dizer com legado? E quem é você? Antes que a mulher pudesse responder, a multidão apinhada se agitou e alguém gritou: Olhem, eles têm a mãe dele! Precisamos fazer algo! O tumulto crescia e a tensão no ar era eletricamente palpável. Lucas e Sofia sentiram a pressão. Havia tanta informação, tantos segredos sendo revelados, mas tudo ainda pairava na incerteza. Então, uma voz cortou através do caos. Não qualquer voz. Era a voz do pai de Lucas, que muitos pensavam estar morto. Lucas, Sofia, avancem! Ele saiu de trás da multidão, e o choque foi palpável. Mas ao olhar para ele, Lucas notou algo estranho. O olhar de seu pai estava vazio, como se ele não estivesse ali de verdade. Mãe, estamos aqui para te ajudar! Lucas gritou, mas a expressão assombrada no rosto de seu pai o fez hesitar. Eles não são quem você pensa, a mulher disse, a voz dela se intensificando. A verdade é muito mais terrível do que imaginamos. O caos aumentava à volta, e Lucas começou a perceber que o verdadeiro opressor não era a polícia, mas essa família poderosa que estava atenta a cada movimento deles. E enquanto os gritos e os ruídos aumentavam, Lucas perguntou a si mesmo se poderia confiar em seu pai, ou se ele também estava envolvido nas traições que testemunhara, o que realmente estavam escondendo dele. No meio de tanta confusão, uma certidão de nascimento caiu das mãos da mulher, voando em direção a Lucas. Ele se abaixou para pegá-la, e ao lê-la, seu rosto ficou pálido. A data e o nome da mãe eram diferentes. A verdade estava prestes a desmoronar todas as suas certezas. Quando Lucas olhou, ficou claro que aquele nome não era de sua mãe.
Uma forte sensação de traição o invadiu. Ele encarou o pai. Quem é você realmente? O que vocês me esconderam? O coração dele batia a 1000 por hora e a multidão em volta parecia se tornar um borrão. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão aconteceu não longe dali. O chão tremia sob seus pés. E as pessoas começaram a correr em pânico. O que deveria ser um encontro revelador virou um caos absoluto. Entre a fumaça levantada pelas chamas, a verdade começou a se revelar e Lucas percebeu que ele próprio estava em meio a um jogo em que era apenas uma peça sendo movida. O que antes era uma busca por respostas se transformou em uma corrida pela sobrevivência. No olhar de seu pai, ele viu uma mistura de culpa e medo. A única certeza que restava era que a realidade era mais complexa do que imaginara. Lucas agarrou a mão de Sofia e, enquanto a explosão ecoou, tudo que ele conhecia estava desmoronando. Agora não temos mais opções. Lucas olhou para os rostos ao seu redor e gritou sobre o tumulto. Preciso saber a verdade. O que está acontecendo? E assim, sob o peso do desconhecido, onde o passado e o presente colidiam, a pergunta ficou pairando no ar. Até onde você iria para proteger sua família?